A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de terça-feira, para que juntos possamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Deus, Ele tem me dado, pela sua misericórdia, um pouco da sua palavra e aquilo que o Senhor tem me passado nos momentos de que eu tiro, de consagração ao Senhor pela manhã, ou nos momentos a qual eu estou sempre lendo a palavra de Deus e Deus fala comigo em alguma parte da sua palavra, eu gosto sempre de compartilhar. Primeiro Deus fala comigo, eu compartilho com a minha esposa, daquilo que Deus me dá, a gente lê junto, ora junto, louva, e Deus, Ele já tinha me dado esta palavra há alguns dias. Ontem pela manhã, ou eu não me recordo, nós fizemos uma leitura, fizemos um devocional nesta palavra. Deus falou conosco e eu estava hoje pela manhã, como estou agora aqui hoje pela manhã, lendo o Evangelho de João. Deus colocou no meu coração de eu ler este Evangelho. Já li, lógico, ele várias vezes, na Bíblia como um todo, mas Deus colocou no meu coração de eu ler este livro repetidas vezes. Eu já li ele 2 vezes, o livro de João, esta semana, e estou entrando na 3ª leitura. Louvado seja Deus e glória a Deus por isso. Ele tem 21 capítulos, não é verdade? E aqui no capítulo 2, Deus me deu passagem, que tem como título, aqui nessa parte 2 do versículo 20, capítulo 2 do versículo 23 ao 25, que Deus conhece a índole humana, tem como esse título. Então Deus me deu um pouco de entendimento sobre isso. Eu estava tentando falar alguma coisa, pesquisando sobre a respeito desta questão da índole, que índole fala de quê? Do caráter, de comportamento humano na sua vida, na sua existência aqui nesta terra. E eu estava então pesquisando alguma coisa para falar, mas eu percebi que vai ser um pouco extenso se eu for tentar fazer um estudo sobre isso. Vai ficar extenso demais. Então eu resolvi apenas falar neste momento daquilo que Deus tocou no meu coração. Porque se eu for trazer um estudo, eu vou ter que estar definindo a questão do conceito de natureza humana, esse conceito também dentro da etimologia, da etimologia da natureza humana, também na questão do âmbito psicológico, filosófico e também bíblico. E eu vou apenas me deter naquilo que Deus me deu, para não ficar uma coisa complicada, porque muitos não vão entender, Então eu prefiro apenas me deter naquilo que Deus falou ao meu coração, para que as pessoas possam compreender, Fiz aqui umas anotações, os irmãos perceber, Deus nos conhece, eu coloquei como o título, e eu comecei a fazer algumas anotações, alguns resumos do que eu li
E eu tirei no final alguns, não sei se os irmãos estão vendo, alguns versículos. E talvez eu apenas use esses versículos naquilo que Deus falou. Também tinha pego um pequeno estudo, né, no tempo que eu estudei no seminário teológico. No caso aqui é antropologia, né, esse estudo de um pastor, no caso do professor que nos deu, que vai falar sobre antropologia, ramatologia e sorotologia, né? Antropologia é a questão do homem e a ramatologia é a questão do pecado e a sorotologia da salvação. E esse pastor, esse professor do seminário estava nos ensinando. E aqui talvez eu use apenas essa primeira parte aqui para definir algumas coisinhas. É bem simples, muitos vão entender, não vai ter palavras difíceis, né? Então acredito que vai ficar apenas nisso, mas que aquilo que o essencial, eu creio que Deus, Ele vai falar, né? Não adianta muita coisa, dar muita coisa e vocês não entenderem. O importante é aquilo que o Espírito Santo tem para falar. Conhecimento é bom demais, mas a gente tem que reter algo do Espírito Santo, né? E é isso. Nós vamos tentar aqui trazer para os irmãos, para você que é simpatizante da palavra de Deus. Primeiramente eu quero deixar bem claro que eu não quero aqui se mostrar, né? Porque eu tenho conhecimento disso. Não, jamais. Aquilo que Deus me deu pela sua misericórdia e porque havia e há em mim o desejo de sempre buscar e conhecer a Deus, né? Quando assim me voltei para Ele, Deus me deu esse desejo no meu coração de eu conhecer a sua palavra. Não que eu a conheça perfeitamente, não que eu seja um doutor em divindade, nada disso. Eu sou apenas um estudioso da palavra. Eu gosto de estudar, de buscar alguns assuntos. Quando alguém fala algo dentro da congregação que a gente está ali ouvindo, eu procuro buscar aquilo, ver se aquilo ali tem respaldo bíblico, né? Quando alguém está ensinando ali, né? Eu anoto numa folhinha dentro da minha Bíblia, boto ali e anoto se aquilo ali que a pessoa, o preletor, o pastor está ensinando, ele tem respaldo bíblico, meu querido. Que nós temos que ser assim, nós temos que ser como o crente de Bereia. Não é porque a pessoa está lá em cima ensinando algum assunto e a gente tem que aceitar tudo. Não, nós temos que reter o que é bom. Nós temos que saber analisar, buscar, compreender dentro da palavra de Deus e saber se aquilo tem respaldo bíblico, se vem de Deus, ou se é conceito humano, ou se é coisas do diabo. Porque a heresia está aí, ela está dentro das congregações, né? Muitos irmãos têm ministrado e às vezes estão falando coisas que não vêm, que não procede de Deus, né? Que não vem de Deus. É coisa dele mesmo, é coisa que ele viu em algo secular, ou que ele ouviu alguma pessoa palestrando, esses coaches falando, né? Ou alguém, porque além de nós conhecermos, meu querido, é importante que a gente pratique, né, a palavra, que a gente viva esta palavra. Não adianta apenas conhecer. Quando Deus ele disse, o meu povo perece por falta de conhecimento, não é apenas o conhecer na sua literalidade, não é apenas conhecer no modo de você pesquisar, de você se deter em ler algum livro, ou até mesmo as Sagradas Escrituras, né? Mas no conhecer, no praticar, no viver diário de cada um de nós, na responsabilidade em que nós temos de estar aí aprendendo, compartilhando a palavra de Deus, formando discípulos, né? Porque Deus nos chamou para formar discípulos, para que possamos ganhar almas para o reino de Deus, capacitando pessoas, sendo capacitado, e que esse fruto, né, que nós viemos dar não seja qualquer fruto, irmão, mas seja frutos dignos, né, de arrependimento, frutos que tragam
convenção, libertação da alma, do caráter do ser humano. Então é importante a gente conhecer a palavra de Deus, é importante a gente pesquisar, é importante a gente ter fontes fidedignas, né, para a gente buscar. Lógico que aqui no Brasil a gente não vai ter muitas fontes boas, né? Haja vista que a palavra de Deus ela foi transliterada para vários idiomas, né? Foi aí para o alemão, para o inglês, para o espanhol, para tantas outras línguas, né? E para nós, português, e ela com certeza sofreu alterações na sua perfeição que ela teve como grego, como hebraico, como aramaico. Ela, ao longo dos anos, dos séculos, ela sofreu alteração pelos homens. Com certeza, nós não temos uma Bíblia correta assim, mas a gente tem que estar buscando, né, verificando dentro de outros livros, né, comprar livros fidedignos, Bíblias, né, judaicas que verdadeiramente trazem ali uma tradução fidedigna da palavra de Deus, para que a gente, ao pregar, ao estar ali esboçando, falando, não venhamos estar falando de coisas que não conhecemos. Nós vivemos num país ocidental e a Bíblia foi dada a um povo oriental, né? Ao povo do Oriente, aos judeus. Então Deus falou a um povo diferente dos nossos costumes, diferente da nossa cultura, e nós, ao lermos a palavra de Deus, nós temos que estar sempre tentando ligar a palavra de Deus à cultura, aos costumes daquele povo da época, para podermos ter uma total compreensão da palavra de Deus, daquilo que Deus está falando ao nosso coração, daquilo que vem do Espírito Santo. E eu então estava tentando trazer um estudo, mas ia ficar muito complexo. Isto é bom num vídeo de estudo, né? Nós vamos apenas refletir naquilo que Deus tem para tratar conosco, tá certo? Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Deus abençoe a sua família, a minha família. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe nossas vidas em todos os setores. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe o nosso presidente, nosso vice-presidente. Deus abençoe essa semana na nossa vida, este mês, né, de outubro. Louvado seja Deus. O restante deste ano, outubro, novembro, dezembro, seja meses abençoados, tranquilo, em nome de Jesus. Já visto aqui, nós estamos aí, este período de política, né? E tem sido um período muito explosivo. As pessoas são muito impulsivas naquilo que falam, no seu comportamento, né? A gente tem visto por aí, né? Porque as pessoas estão no afã de ganhar o poder, de ter o poder, de estar ali se destacando em alguma coisa, buscando alguma coisa, às vezes não para o povo, mas para ele, para satisfazer o seu ego, né? Para dizer que conquistou, que é o tal, e muitas das vezes usa de formas não morais para chegar ali, né? Muitas das vezes mente, trama, faz coisas que não deve para alcançar o poder, sai fora totalmente da sua índole moral, né? Porque às vezes o homem, para conquistar alguma coisa, ele mente, ele engana, ele frauda, ele usa de artifícios que não são condizentes com a palavra de Deus. É o que nós estamos vendo aí, meu querido. É o homem fazendo de tudo para alcançar o poder. E eles não medem esforço, usam da violência física, usam da violência verbal, usam todos os meios, né? Vão defamando, vão tramando, né? As escondidas,
mas nada está oculto que não venha a ser revelado, meu querido. Deus, ele gosta das coisas transparentes. E se nós que somos de Deus, temos que prezar por isso. Quando você é um candidato ou uma candidata que é político, que deseja estar ali, você não pode usar as mesmas armas do seu adversário. Por mais que você esteja neste mundo, a palavra de Deus diz que as nossas armas, elas não são dessa terra. Nós temos que saber limitar com as armas espirituais, meu querido. E aí você vai entrar na jogada dos outros políticos ou de outras pessoas, né? E vai mentindo, vai caluniando, vai tentando, e às vezes você acaba caindo na sua própria armadilha. Naquilo que você tentou contra alguém, você cai por conta que você mentiu, porque você usou de artifícios que não agrada a Deus. E Deus, ele não está nessas coisas, irmão. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus santo. Ele preza, ele zela pela santidade. Por isso que ele diz para mim e para você: sede santo, porque eu sou santo. Nós temos que buscar, meu querido, todos os dias essa santidade. Perfeito nós não somos. Temos muitas coisas ainda para mudar dentro do nosso ser, do nosso caráter, no nosso comportamento. Mas nós temos que demonstrar para Deus que nós temos o desejo de mudar, de querer ser como Ele, para podermos adentrar no céu. Seu dinheiro, seu status social, suas amizades com pessoas influentes desta terra, não vai fazer você chegar ao céu. O que vai nos ajudar, nos capacitar a chegar ao céu é quando a gente procura estar em obediência à palavra de Deus. E Ele é quem sabe quem vai subir e quem vai permanecer, quem vai descer. Ele é quem sabe. A própria palavra de Deus diz que nós não devemos perguntar quem vai subir, quem vai descer, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, né? É Deus, irmão, porque Deus conhece nosso comportamento, Deus conhece nosso pensar, conhece tudo, amém? E nós vamos aqui orar e meditar nesta pequena porção da palavra de Deus. Pedir a ajuda do Espírito Santo, né? Porque de nós mesmos nós não temos a capacidade nenhuma de falar das coisas de Deus. Vamos pedir a Deus a ajuda dele. Senhor nosso Deus, o nosso Pai amado, querido e santo, aqui nós estamos, Senhor, no Teu nome, Pai amado, para declarar que Tu és o único Deus, que Tu és o verdadeiro Deus e que não há outro Deus além de Ti. Pai Santo, fala a cada coração nesta manhã, através da Tua palavra, Senhor. Trata conosco, Pai, neste dia, trata comigo, trata com as pessoas que irão ouvir, Senhor, a Tua palavra de forma individual ou coletiva, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, no nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Vamos louvar aqui um hino, né, da harpa cristã, louvado seja Deus. Antes da gente começar a tratar aqui da palavra de Deus, vai ser uma palavra pequena, louvado seja Deus, mas que tem uma profundidade muito grande, irmãos, quando nós nos debruçamos nesta pequena porção da palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Encontro, o hino 476. Encontro para Jericó, o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia:
Mas ele, sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Glórias a Deus, meus queridos. Aleluia. Que Deus possa ouvir o nosso clamor, aleluia, através dos nossos hinos que cantamos a Ele, através da nossa oração, através da nossa vida, aleluia. Diz assim, meu querido, a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 2, verso 23 ao 25, diz assim: então, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza do homem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele estava ali, após ele realizar o primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho ali no casamento a qual ele fora. Ele, então, após esta realização, a palavra diz que estando em Jerusalém durante o período, da festa da Páscoa, que era essa questão que foi estabelecida ali, quando o povo judeu, hebreu, estava no deserto. Moisés e eles estavam ali presos, escravos de Faraó. Então eles saem dessa escravidão, Deus dá certas ordenâncias, eles comerem um cabrito assado, repartir, chamar a família que não tem, para poder estar junto ali, para que não sobrasse. Deus dá certas ordenâncias ali neste ritual, que hoje é instituído como Páscoa, E agora Jesus estava ali nesta festa, e a Bíblia diz que ele fazia, vendo as pessoas, os sinais que ele fazia, as pessoas começaram a crer em Jesus, porque viam ele realizar grandes sinais. Começaram a crer no nome do Senhor Jesus. Mas aqui diz, no verso 24, que Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Ou seja, Deus conhecia a todos que estavam ali em volta dele, ou todos os seres humanos, ou todos os homens,
Deus nos conhece muito bem. Louvado seja Deus, meu querido. E aí diz assim: e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza do homem. Deus conhece o que há em nós, a nossa natureza, a natureza do homem. Aleluia. E aí, quando nos remetemos a esta questão da natureza humana, nós nos voltamos lá para Gênesis, aleluia, onde vai tratar, louvado seja Deus, ali em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus forma, do capítulo 2, verso 7 ao verso 25, trata de como Deus formou o homem, né? Do pó da terra, soprando na narina do homem o fôlego de vida. E aí diz que o homem passou a ser uma alma vivente. Deus toma este homem junto com a sua esposa, a sua auxiliadora, a qual Deus fizera o homem dormir no profundo sono, tira do lado do homem a costela e faz para ele uma ajudadora, uma auxiliadora, porque Deus, ao ver a sua criação, viu que não havia espécie semelhante para o homem. Então ele faz, porque ele diz: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora, ajudadora, adjuntora. E aí Deus faz o homem cair no profundo sono. Aleluia. Então Deus faz o homem do pó da terra, e o homem sopra no homem o fôlego de vida, o espírito, e o homem passa a ser uma alma vivente. Deus dá o nome deste homem, né? Adão ou Adama. Coloca este homem em um jardim para o cultivar, para o guardar. Mas este homem, após Deus dar algumas ordenâncias para ele, esse casal desobedece a Deus. E essa natureza que eles tinham, né, perfeita, que Adão e Eva, eles foram feitos perfeitos, havia harmonia neles em tudo. Eles eram perfeitos, eles se alimentavam da árvore da vida, porque estavam ali em sintonia, em comunhão com Deus. Eles só não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem desta árvore, eles iriam morrer espiritualmente. Ou seja, enquanto eles estavam ali obedecendo a Deus, se alimentando da árvore da vida, havia neles uma comunhão com Deus, uma harmonia perfeita com Deus. Seu corpo era um corpo perfeito, glorioso, porque eles estavam na presença do Eterno, na presença do Criador. Não havia perfeição em Adão. Não havia perfeição física, não havia perfeição espiritual, não havia perfeição mental, não havia nada de imperfeição neles, porque tudo que Deus fizera era bom ou é bom. Mas no momento em que este casal desobedece a Deus, a sua natureza é mudada, é deturpada, é manchada pelo pecado da desobediência. Consequentemente, isso também vem a ocorrer na descendência de Adão, na sua prole. Então ocorre essa natureza pecaminosa, e a gente vai ver isso em Caim, quando Caim, ele mata seu irmão por conta da inveja. Deus havia alertado Caim: olha, Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Mas Caim não ouviu, não obedeceu a Deus, e então ele, com raiva, com ciúme, ele mata seu próprio irmão. Isso demonstra o que havia depois da desobediência de Adão e Eva, o que aconteceu com a natureza humana, com este ser que Deus criara, agora estava corrompido, tomado
pela maldade, uma natureza corrompida. E ao longo da história da humanidade nós vamos ver isso. A Bíblia vai falar que na época de Noé, eles se davam em casamento, em festas. Os filhos de Deus queriam ali casar com a filha dos homens. Havia uma depravação e Deus então destrói aquela geração, só salva Noé e sua família. Depois Deus destrói também Sodoma e Gomorra por conta do pecado. Mas a humanidade, ela não evoluiu espiritualmente. Pelo contrário, ela vem decaindo a sua espiritualidade. O homem, quando perfeito, estava na presença de Deus, havia perfeição, ele tinha vida espiritual. Mas com a desobediência, com a queda, o homem então estava morto espiritualmente devido aos seus delitos e pecados por conta da desobediência à palavra de Deus. E nesse texto aqui é isso que Jesus está falando, que ele conhecia essa natureza humana corrompida, porque lá no Jardim do Éden o homem desobedeceu a Deus e essa natureza corrompida, aleluia, que o homem adquiriu. Veja o que diz lá em Jeremias 1:4. Veja o que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Veja o verso 17. É Deus quem nos formou, meu querido. Deus é quem forma o homem e dá ao homem a vida. Nós não somos formados pelo acaso, mas é através de Deus, do seu poder, da sua graça. Jeremias 17:10 diz assim: eu, Senhor, sondo profundamente o coração, examino a mente do homem, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Louvado seja Deus. Deus, ele nos conhece porque ele nos formou, nos criou. Deus, ele sabe, entende todas as nossas atitudes, ele sabe tudo que nós fazemos, todas as nossas obras. Louvado seja Deus por isso. Salmo 139, veja o que vai falar o Salmo 139, verso 1 ao 24, meu querido. É meio grande, mas é importante que a gente leia esta palavra. Salmo 139, veja o que diz a palavra de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, e acompanhando o meu pensamento, onde quer que eu esteja. Discerne a minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conhece completamente. Tu que envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiadamente maravilhoso, tão elevado, que não o posso compreender totalmente. Para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde eu poderei correr e escapar da tua presença? Se eu
escalar o céu, aí estás. Se lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão se me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te terão encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião, e o teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo de que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, como são vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu pudesse somar, seriam mais que o grão de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus. Então as pessoas inescrupulosas, sanguinárias, se afastariam de mim. Pessoas que, com má intenção, pronunciam teu nome, tomando em vão como inimigo teu. Senhor, como não odiar aqueles que me odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu odeio com ódio implacável, tornar-se-ão dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas intenções. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Louvado seja Deus. Meus queridos, ao lermos essas passagens, Jeremias 1:4, Jeremias 17:10, Salmo 139, do verso 1 ao 24, e tantas outras passagens, percebemos então que Deus é o Deus que nos conhece a nossa natureza humana. Deus conhece o nosso pensamento, Ele conhece nossas ações, nosso comportamento. Deus conhece as palavras que saem da nossa boca antes mesmo de nós pronunciá-la. Deus conhece o que vamos pensar no ano que vem. Ele conhece toda a nossa estrutura, não só genética, mas na questão emocional, na nossa psique, no nosso comportamento, em tudo, Deus nos conhece. Ele sabe o que nós vamos fazer. Ele já sabia que Caim ia matar o irmão. Ele já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Mas Deus, Ele sempre nos alerta para que a gente venha retroceder no erro e não praticar. Muitas das vezes é nós que não nos controlamos e acabamos pecando contra Deus. Aqui vai falar que Jesus conhecia a natureza do homem. Ele conhece a minha e a sua natureza. O homem, após a queda, ele não era mais o mesmo. Veja o que diz, aleluia, em João 5:42. João 5:42, meu querido, diz assim a palavra de Deus.
João 5,42. Mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós mesmo o amor de Deus. Ou seja, como é que eu vou... Quando eu tenho este amor? Quando eu obedeço a Deus. Quando o homem obedece a Deus. E para obedecer, irmão, nós temos que primeiro voltar, nascer de novo. Aleluia. E João 21, 17, veja o que Deus vai falar também. João capítulo 21, 17. Diz assim a palavra de Deus. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Então veja, Jesus ali ao confrontar-se com Pedro, porque Pedro havia lhe negado 3 vezes e Jesus já sabia disso. Então, novamente, quando ele ressuscita Jesus, ele vai perguntar para Pedro se o Pedro amava. E na terceira resposta, Pedro diz que ele conhecia tudo. Tu conheces, Senhor. Nosso Deus, irmãos, ele nos conhece. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Aleluia. Ele conhece a mim, ele conhece a você, porque ele que nos formou, ele que nos criou, ele que nos tem dado vida, ele que nos tem mantido de pé. Aleluia. Eu, você, nós não podemos nos esconder de Deus. Nós não podemos ocultar de Deus aquilo que verdadeiramente nós somos dentro de nós, dentro do nosso ser, na nossa essência, no nosso caráter. Deus, ele nos conhece. Deus conhece as nossas imperfeições, as nossas falhas. Mas Deus deseja, irmão, que o homem retorne para ele. Apesar do pecado ter afastado o homem de Deus, Deus, ele dá oportunidade ao homem para que o homem se volte para ele, para que o homem venha a ser novamente regenerado. E para ser regenerado, necessário se faz, então, meu querido e minha querida, nascer de novo. Nós não podemos nascer da carne, mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. Foi esse diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Eles ali dialogando, e Jesus disse para Nicodemos: necessário se faz o homem nascer de novo. Nicodemos achava que, como pode o homem ser velho e voltar para o ventre e tornar a nascer? Mas Deus estava falando de algo muito mais superior a isso. Esse nascer de novo, irmão, implica na minha e na sua vida uma regeneração, uma renúncia do nosso eu, uma confissão de pecado, reconhecendo que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que nós precisamos da graça de Deus na nossa vida, e através dessa graça, dessa regeneração, buscando dia após dia a santidade. E aí nós vamos nos aproximando de Deus, porque o homem, ele pecou na sua totalidade, ele pecou na alma, ele pecou no espírito e ele pecou no corpo, na sua mente que não vigiou, no seu espírito que pecou e que era vivo, mas ao pecar morreu, porque disse, no momento em que eles comessem daquela árvore do conhecimento do mal, eles morreriam. E Deus estava falando da morte espiritual, do distanciamento do homem para com o Criador. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas eu tenho algo bom para te dizer. Através de Jesus,
nós podemos novamente nos reconciliar com Deus, através da sua palavra, que nós ouvimos, que alguém prega, você ouve no rádio, na TV, nas ruas, dentro de uma congregação. Quando você é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e você toma a decisão de ir ali à frente, ou de naquele momento onde você está, de confessar a Jesus os seus pecados, ou seja, você reconhece diante de Deus que é um pecador e que precisa da graça dele, que precisa do perdão, e você pede para Deus transformar a sua vida. E a partir daquele momento, você passa então a deixar que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, vá lhe regenerando, vá lhe limpando, e você então vai sendo transformado dia após dia, mediante a palavra de Deus, ou conforme o propósito de Deus na sua vida. Pode ser instantaneamente ou um processo. Mas é necessário que a gente venha se voltar para Deus, se entregar, para que Deus venha nos regenerar, nos santificar e que venhamos nascer de novo para Deus e sermos novas criaturas em Cristo Jesus e termos um coração transformado, uma natureza humana no nosso todo transformado para podermos adentrar no céu, ter um corpo glorioso como era no início da criação. Esta é a promessa de Deus para mim e para você. Um corpo glorioso, uma vida eterna para com Ele vivendo ali. Com Ele, com o nosso Deus, com o nosso Criador. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, tudo aquilo que você empreende fazer neste dia, neste mês de outubro, neste restante de ano, em nome de Jesus. Não deixe de buscar a Deus, meu amigo. Não deixe de orar, não deixe de meditar na palavra. Ore, medite na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Esteja ali se humilhando diante do Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, porque Deus, Ele é misericordioso. Quando assim nós declaramos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade diante dEle, diante das coisas deste mundo, Ele vai nos ajudando para a glória do nome de Jesus. Meus queridos, eu sou o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva aí no nosso canal, nos ajude a levar a palavra de Deus em nome de Jesus. Também, se você quiser contribuir para o nosso canal com qualquer valor, o nosso Pix é vidagilson@hotmail.com. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e glória a Deus.